Boa noite. Vamos seguir com a análise do grupo Mateu, do grupo Pão de Açúcar, nos anos de 2022, 2023 e 2024, e hoje nós vamos falar um pouco dos índices de rentabilidade. Conforme podemos ver, o retorno sobre patrimônio líquido foi negativo nos 3 anos, e aí teve uma deterioração acentuada de 23 para 24. Em 2022, a gente já percebe que está praticamente zerado, mas ainda assim está negativo. De 23, teve uma perda significativa, né, de 82%, ou seja, para cada R$ 1 investido pelos sócios, houve um prejuízo de 82 centavos. E em 2024, essa situação ficou ainda mais crítica. Quase todo o patrimônio líquido foi corroído pelo prejuízo do exercício. Passa, por favor, Daniel. É Duda que tá passando. Passa aí. Eu corto qualquer coisa. Bom, o retorno sobre os ativos, a gente pode perceber que em 2022 teve um aumento em investimento. Em 2023, o aumento foi ainda maior. E em 2024, teve uma melhora no aproveitamento dos ativos, né? Cada R$ 1, aí quase R$ 5 foram recuperados, né? Teve um retorno de quase 5 para cada um. No ROI, que mede a capacidade de gerar o retorno, né, sobre os investimentos, a gente pode perceber que o indicador estava 3,38% em 22, e aí ele foi crescendo até que em 24 atingiu 50%, pouco mais de 50%. Esse avanço é por conta da redução no volume dos investimentos, né? E é importante a gente ter atenção ao fato de que esse crescimento não é necessariamente uma coisa boa. Esse ROI elevado, ele está associado a uma base de investimento cada vez menor, ou seja, um reflexo da redução do patrimônio líquido e do aumento do endividamento. Então, olhando só o ROI, não é possível afirmar que a empresa está indo bem. A margem líquida, que mostra os prejuízos financeiros da empresa, a gente pode ver que ela está crescendo, né? Então, cada vez maior. Ela deu uma desacelerada de 23 para 24, mas ainda assim ela está crescendo. E quando olhamos para a margem bruta, a gente percebe mesmo com o aumento das vendas, o custo da dívida deteriorou os valores arrecadados. Para a margem operacional, quando o lucro foi ajustado, a gente percebeu uma melhora nos números, mas não é grande coisa. Agora o Márcio vai falar um pouco sobre o benchmark. Bom, gente, dando continuidade, o ranking da Abras, referente ao ano de 2024, reflete uma nova configuração do mercado, que movimentou mais de R$ 1 trilhão durante o período. A liderança foi mantida pelo grupo Carrefour, que teve um faturamento de mais de 120 bilhões, seguido pelo Açaí, que faturou cerca de 80 bilhões de reais, e o grupo Mateus, que faturou 36 bilhões de reais também. A mudança aconteceu entre o top 5 e 4. O antigo quinto colocado, que era o supermercado BH, ascendeu para a quarta posição, faturando 21 bilhões durante o período, e ultrapassou o grupo Pão de Açúcar, que registrou somente, entre aspas, 20 bilhões de reais em faturamento e caiu para o quinto lugar. A reordenação do ranking é um resultado de caminhos estratégicos distintos. O Carrefour e o Açaí, por exemplo, o Carrefour se consolidou como uma liderança apoiado na força de sua bandeira de atacarejo. O atacadão representou cerca de 70% de sua receita
E já o açaí, que concluiu um ciclo de expansão agressiva dos anos de 22 e 23, impulsionado pela conversão das geologias extras adquiridas pelo Grupo Pão de Açúcar, do próprio Grupo Pão de Açúcar, e passou a focar em 2024 na redução de seu endividamento e na maturação de novas unidades. Os regionais foram o Mateus e o BH, sendo o Grupo Mateus, ambos demonstraram uma força estratégica de expansão regional focada, enquanto o Mateus avançou de forma consistente no Norte e Nordeste. Os supermercados BH se consolidaram no seu domínio em Minas, combinando um crescimento orgânico e aquisições locais, o que impulsionou seu faturamento em quase 4 bilhões em um ano e garantiu sua ascensão no ranking nacional. Bom, já a queda do ranking do GPA não foi um declínio tão grave, mas foi um resultado de uma reestruturação estratégica deliberada. A partir de 2022, a companhia iniciou um processo de turnaround para priorizar a rentabilidade em detrimento da escala. A venda da operação de hipermercados extra foi um passo fundamental para reduzir o endividamento e focar nos nichos de maior valor agregado, os supermercados premium, a bandeira Pão de Açúcar, e as lojas de proximidade. Como resultado, o GPA encerrou 2024 com um faturamento menor, mas com indicadores de rentabilidade em melhora, como um forte crescimento no e-commerce, que já representa mais de 12% de suas vendas alimentares. Em resumo, o período de 2022 a 2024 consolidou a dominância do atacarejo e impulsionou o crescimento de potências regionais e forçou uma bifurcação no mercado entre gigantes de volume e especialistas de nicho em nicho de valor, com o GPA se diferenciando por sua profunda e planejada transformação estratégica. Agora eu passo a voz para o meu amigo Daniel. Bom, dando continuidade, percebemos que, em um contexto geral, todo o setor de atacarejo ele teve um acréscimo de 15%, isso já em 2024. O destaque foi para o Grupo Mateus, que seu crescimento médio foi de 24,3%, seguido do açaí, de 10,7%, e o atacadão, 8,7%. E esse crescimento, nós percebemos que tanto os fatores externos quanto as decisões da própria empresa culminam para que essas empresas passem à frente umas da outra, na sua concorrência. Voltando um período um pouco para 2022 e 2024, fazendo a análise, percebemos que esses anos foram marcados por uma profunda transformação no setor do varejo alimentar. Isso porque o cenário macroeconômico volátil já impulsiona todo esse contexto e também os reajustes estratégicos, como eu bem falei, das empresas. A inflação também foi outro fator significativo, que foi o principal catalisador dessas mudanças e alterou o comportamento do consumidor. E, por consequência, as estratégias dessas empresas. Então, 2022 foi o ano de pico inflacionário. Esse ano ele foi categorizado por uma forte pressão inflacionária. O IPCA ele já registrava uma alta de 5,79%, com o grupo alimentação e bebidas. E o principal responsável foi fatores como o custo de produção, questões climáticas e o cenário internacional, que culminou em aumentos expressivos, como de 22,1% em leites e derivados. Esse choque não forçou só os consumidores a migrarem para outros formatos de compras, mas também consolidou o aumento, o acréscimo do atacarejo. Já em 2023, esse ano foi marcado por um ano de moderação e consolidação de hábitos. Isso porque teve um alívio com a inflação ela desacelerou 1,03% e teve uma variação menor nos preços. E o subgrupo alimentação no domicílio chegou a registrar deflação. Isso foi melhor para o consumidor e foi um fator decisivo para que as empresas pudessem ir atrás desses consumidores e incentivá-los a consumir mais. Já em 2024, percebemos que houve o retorno da pressão. A inflação de alimentos voltou a acelerar em relação a 2023 e esse ano foi fechado com uma alta acumulada de 7,69% no IPCA, novamente pressionando o orçamento das famílias, e essa diferença acabou
resultando nos preços do produto e no repasse do consumidor, que foi uma diferença alta de 14,08. Para concluir, percebemos que esse final evidenciou uma forte compreensão de imagens para os varejistas, acirrando mais ainda a competição por eficiência e o preço. Agora eu passo a palavra para Eduarda. Bom, estamos na conclusão do nosso relatório e aqui a gente traz um parecer com a recomendação do nosso grupo, com comum acordo, de não comprar a ação. Por quê? Por causa da deteriorização do capital, com o exemplo do ROI em 2024, que foi menos 452%. Os prejuízos recorrentes que aconteceram em 2022 a 2024, pela saída dos grupos Açaí e Êxito, a redução do patrimônio líquido, o resultado financeiro negativo que consome os ganhos operacionais, como foi falado pelos índices de rentabilidade, que, como o Márcio falou, teve uma melhora, mas também, como o Thaís falou, não foi algo impressionante ao ponto de ser a utopia de conseguir resgatar. E uma coisa que podemos falar é que a gente vai monitorar, né, o lucro líquido recorrente e a redução da dívida para ver como vai ficar. Nosso trabalho durante todas essas etapas, a gente trouxe no final uma atualização da empresa em 2025. Por isso, relacionado a esse monitoramento que falamos que ia fazer, em 2025 existiram 2 semestres que foram causas diferentes. Exemplo, no primeiro semestre do grupo, por causa da Páscoa, que é o feriado regional, o supermercado teve um grande crescimento, aumentaram suas vendas, assim aumentando suas receitas de vendas. E também teve uma diminuição na sua dívida líquida, em 35%. O problema é o segundo semestre. Estamos no mês 9, mas ocorreram 2 situações que fizeram as ações da empresa cair. A primeira foi a troca do principal acionista, que foi para a família Coelho Diniz, que é dona do supermercado Coelho Diniz, tirando assim o grupo Cassino, que foi o que foi falado durante muito tempo da apresentação, como sendo o maior acionista. Eles saem e ficam em segundo lugar e agora assumem essa família, que pede toda uma reformulação do conselho de administração, ocorrendo também demissões e pedidos de demissões de diretores e suplentes do Conselho Fiscal. E a segunda causa de deterioramento e de uma forte negativa das ações da empresa nesse segundo semestre é que o Açaí Atacadista está pedindo congelamento relacionado a vendas do Grupo Cassino sobre o GPA, no sentido que ele não quer o Açaí ter qualquer responsabilidade sobre os impostos que estão sendo pagos e, como a gente falou no começo, como Thaisa falou no começo da etapa 1, no começo do trabalho, sobre os acordos que eles fizeram sobre impostos. O Açaí não quer ser uma parte, como podemos dizer, auxiliadora. Como ele saiu do grupo 2021, ele não quer fazer uma coparticipação para pagar qualquer parte do imposto, porque ele não faz mais parte do grupo. E por causa disso, ele está pedindo congelamento da venda das ações da Cassino. 1 minuto. Muito obrigado por escutar a nossa apresentação e espero que, com o nosso parecer, você aceite nossa recomendação. Aqui eu corto. Eu dou 10 a Eduarda. 10. 10. Me enrolei, mas consegui.